Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era um dia cinzento de fevereiro. O céu acima do palácio de vidro, aquele imenso edifício de vidro e aço com suas linhas frias e elegantes, parecia oscilar entre a neve e a chuva. Mas lá dentro, o clima era escaldante. Bandeiras de todas as nações tremulavam no grande salão hemisférico, iluminado por um jogo de luz que era ao mesmo tempo solene e quase teatral. No centro, sobre uma plataforma circular giratória, havia um púlpito de cristal com as palavras gravadas: Humanidade, Tecnologia, Destino. Atrás de uma mesa longa e curva com reflexos metálicos, Elon Musk, o homem que todos esperavam. Seu terno preto sob medida contrastava com o azul claro das poltronas e o aço frio do palco. Ele falava com uma voz clara, quase suave, mas firme, quase profética. À sua direita, CEO de mega-empresas de tecnologia, SpaceX, Neuralink, OpenAI. À sua esquerda, generais americanos e asiáticos, estrategistas de segurança cibernética e até um representante do Vaticano. Câmeras ao redor do mundo transmitiam ao vivo. Milhões de espectadores acompanhavam a transmissão, alguns com fascínio, outros com medo. A inteligência artificial ultrapassará os humanos, disse Musk com os braços erguidos como um antigo orador. Isso não é mais uma hipótese, é uma trajetória. Cruzamos o limiar. O que vocês chamam de alma, intuição, emoção, esses são processos que entendemos e, portanto, podemos simular. E em breve aprimorar. Suas palavras ecoaram, apoiadas por uma gigantesca imagem gráfica projetada atrás dele. Um cérebro humano se transformando lentamente em uma rede neural de algoritmos luminosos. Seguiu-se um silêncio tenso. Então, alguns sussurros. Uma ministra escandinava trocou um olhar preocupado com seu vizinho. Um chefe de estado africano franziu a testa, visivelmente irritado. Uma cientista chinesa digitava nervosamente em seu tablet. O presidente francês se inclinou em direção ao seu assessor e sussurrou algo que os microfones não captaram. O arcebispo de Nova York cruzou os braços com um olhar sombrio. Nas arquibancadas, um jornalista britânico observou: Musk acaba de declarar que a poesia, o sofrimento e a consciência humana são bugs programáveis. A tensão tornou-se quase palpável, como uma camada de eletricidade estática suspensa entre as cabeças. O ar vibrou. Então Musk continuou, com os olhos fixos na plateia: criaremos entidades mais sábias e racionais, menos sujeitas aos caprichos da emoção. O livre-arbítrio não é um direito sagrado. É um mito antigo. A estabilidade global requer sistemas acima da subjetividade humana. E emoção coletiva atravessou a assembleia. De repente, sem aviso, a porta lateral à porta do auditório se abriu. Não foi uma batida repentina, não. Foi mais como um deslizar suave, quase solene, como se até o prédio soubesse que algo incomum estava prestes a acontecer. E homem solitário entrou sem guarda-costas, sem distintivo, sem escolta. Vestia jeans preto, ligeiramente desfiado nos joelhos, jaqueta de couro usada, com a pátina de um homem que não busca impressionar, mas sim permanecer fiel. Seus cabelos de comprimento médio caíam livremente sobre os ombros. Ele não tinha ficha, nem tablet. Apenas as mãos nos bolsos e seu olhar calmó que varreu a sala. Era Keanu Reeves. Por um segundo, suspensão do tempo. As câmeras mudaram de foco. O murmúrio cresceu como uma onda. Chefes de Estado trocaram olhares interrogativos. Um segurança hesitou em se levantar, mas um gesto discreto de um membro do protocolo o manteve sentado. Elon Musk no centro virou a cabeça lentamente. Ergueu uma sobrancelha, não surpreso, mas ligeiramente divertido. Acho que não colocamos você na agenda, Keanu, ele disse com um sorriso forçado, a ironia mal transparecendo em sua voz. Keanu olhou para ele sem animosidade. Apenas com aquela sinceridade crua que o caracterizava. Eu não vim para debater, ele respondeu ponto apenas, nos lembrando de algo que estamos esquecendo. Mova-se lentamente atravessando a sala como se não caminhasse sobre mármore diplomático, mas sobre um palco invisível, um território de alma e memória. Ele sobe ao palco. Ninguém o impede. E mesmo que não tenha microfone, sua voz carrega. Não porque ela é forte, mas porque ela é completo. Você fala em substituir o homem, em corrigir seus erros, em criar algo mais puro. Mas é isso que significa viver? Ser sem falhas? Sem dúvidas? Sem medo? Ele faz uma breve pausa. Seus olhos não se fixam em ninguém em particular, e no entanto todos se sentem observados. O homem que eu era há 20 anos enterrou o amor da sua vida. Essa dor não é uma fraqueza. Não é um bug. Não é um erro de programação. Foi o que me ensinou a amar com mais força.
com mais humildade, com mais sinceridade. Nas arquibancadas ouvimos o estalo de uma caneta sendo segurada com muita força por um conselheiro diplomático. Você pode modelar a inteligência, talvez até simular empatia, mas não pode programar a perda. Não pode codificar o silêncio entre duas pessoas que se amam e se entendem sem palavras. Você pode criar uma inteligência artificial que escreva poemas, mas ela nunca saberá o que é chorar por uma carta que nunca será enviada. Um frio passou pelo ar. Um general americano, embora experiente, baixou ligeiramente os olhos. O ministro norueguês discretamente enxugou uma lágrima. Você fala em melhorar a humanidade, otimizar o caos humano. Mas eu lhe pergunto, você ao menos tentou ouvi-lo? Sem escanear, sem corrigir, sem prever, apenas ouvir. E então nada, nem uma palavra, nem um clique. Até mesmo tradutores simultâneos pararam suspensos, quase comovidos. Suas vozes, geralmente mecânicas, estavam perplexas, como se não ousassem traduzir o que acabará de acontecer. Elon Musk, o homem de todas as réplicas, permaneceu congelado. Não congelado pela raiva, mas congelado por algo mais raro, dúvida. Seu sorriso havia desaparecido. Ele olhava para Keanu como um espelho limpo demais. 1 minuto se passou. Depois 2. O mundo inteiro literalmente prendeu a respiração. Keanu lentamente volta o olhar para a plateia. Ele não está procurando por um rosto específico. Ele está olhando para a humanidade como um todo. Presidentes, estudantes, céticos, soldados, sonhadores. Sua voz permanece suave. Mas cada palavra entra na sala como uma verdade reprimida por muito tempo. Estamos construindo inteligências capazes de vencer um humano no xadrez. Mas sem saber como é perder um pai. E hálito gelado parece atravessar a sala. Como se esta simples palavra perder reacendeu cicatrizes comuns. Você é obcecado por mais rápido, mais poderoso, mais estável. Mas me diga, quem está falando de mais humano? Onde estão os planos para ensinar nossos filhos a amar? Onde estão os planos para curar a dor sem anestesiar o coração? Ele desce lentamente do palco, dá alguns passos à frente e se vira para Elon Musk. Não com hostilidade, mas com gravidade fraterna, quase terno. O olhar de um homem que entende o peso de carregar mundos nos ombros. Elon, eu te admiro. Você quer salvar a humanidade. Você quer dar estrelas a ela enquanto ela está sufocando na lama. E isso é nobre. Mas às vezes você não salva uma criança enviando-a para Marte. Pausa, nós o salvamos ouvindo-o chorar. Silêncio absoluto. Musk não responde. Ele permanece paralisado, com os olhos ligeiramente semicerrados. Pela primeira vez, ele não pensa no que vai dizer em seguida. Ele escuta. Ele duvida. Ele sente. Então, de repente, o movimento. Na terceira fila, o ministro da Nova Zelândia, até então ereta como uma tábua, abaixa a cabeça, as lágrimas rolando lentamente pelo rosto. Ela não as enxuga. Deixa-as cair livremente como uma resposta silenciosa. E jovem engenheiro indiano no fundo da sala se levanta. Bate palmas uma vez. Sozinho. Depois de novo. E de novo. A princípio pensamos que é um gesto isolado. Mas uma mulher latino-americana a imita. Depois, um professor coreano. Depois, um general francês. E logo os aplausos se tornam uma batida cardíaca coletiva. Não uma grande ovação. Não. Um profundo respeito. Um reconhecimento silencioso de que, nesta torrente de dados, alguém acabou de falar por eles. Keanu inclina a cabeça ligeiramente. Ele não sorri. Ele não acena como uma estrela. Ele permaneceu humilde. Presente. Terrivelmente humano. Ele desce do palco. Ande lentamente pela sala. Não procure por nenhuma câmera. Não olhe para nenhuma tela. Não pegue nenhum telefone. Ele não tem nada para postar. Nada para vender. Nada para provar. Ele entra pela mesma porta lateral por onde entrou. Ela se fecha suavemente atrás dele. E no momento em que fecha, o jornalista sussurra em voz baixa, olhando para seu caderno. Ele não tentou convencer ninguém. Apenas nos lembrou do que tínhamos esquecido. Nos dias seguintes, trechos de seu discurso foram traduzidos para mais de 80 idiomas. As redes sociais foram inundadas não com hashtags vazias, mas com testemunhos íntimos, histórias de luto, vida, medo e reconciliação. Durante esse tempo, Keanu Reeves desapareceu das telas. Não há bandeja para a TV, nenhum documentário, nenhum contrato de embaixador. Ele está em Tóquio, em um pequeno estúdio tradicional com divisórias de madeira, com vista para um jardim silencioso onde caem folhas vermelhas. Ele escreve ali, à mão, lentamente. Ele medita. Ele lê haikais antigos.
Às vezes, ele ajuda em uma escola local, sem que ninguém o reconheça. Um jornalista japonês que o viu de longe escreveu em Asahi Shimbun: ele não foge da luz. Ele simplesmente escolhe não se queimar com ela. E no entanto, em todo o mundo, em conferências, jornais, salas de aula, uma frase retorna repetidamente quando falamos sobre aquele dia em Genebra. Ele não gritou. Ele não acusou. Ele apenas nos lembrou do que tínhamos esquecido. Naquele dia a humanidade não foi salva, mas ela estava ao vivo. E às vezes é assim que tudo começa de novo. As escolas lançaram um curso de silêncio compartilhado para ensinar a ouvir. Os engenheiros, antes obcecados pelo desempenho, começaram a integrar filósofos, artistas, psicólogos em suas equipes. Até a NASA suspendeu temporariamente um projeto para lançar um programa de bem-estar psicológico dos seus astronautas, inspirados por uma frase simples: você não salva uma criança enviando-a para Marte. Você a salva ouvindo-a chorar. Algumas semanas após a cimeira, à medida que o alvoroço mediático diminui lentamente, algo inesperado brota à sombra do discurso de Keanu Reeves. Não é uma empresa nova. Não é uma plataforma. Não é uma marca. Uma ideia. Depois um coletivo. E finalmente uma ONG. A iniciativa do Código Humano. Não se apresenta como uma resposta a Elon Musk ou ao Vale do Silício. Não busca confronto nem publicidade. Seu manifesto é sóbrio, escrito em vários idiomas e publicado sem alarde em um site sem anúncios. Mas sua primeira linha soa como um sino na neblina. Não queremos uma máquina mais inteligente que os humanos. Queremos um homem mais humano que sua máquina. A iniciativa do Código Humano está começando a recrutar, mas não como outros laboratórios de inteligência artificial. Aqui não há caça para graduados de Stanford ou MIT, sem promessas de salários de 6 dígitos. Os primeiros a aderir são filósofos japoneses, do poeta senegaleses, do professores suburbanos, do músicos cegos, do monges tibetanos, do enfermeiras rurais. Pessoas que sofreram, perderam, consolaram e viveram. Não especialistas em algoritmos, mas portadores de significado. Os engenheiros chegam em seguida. Fascinados. Curiosos. Humildes. A missão deles, não para criar uma inteligência artificial de alto desempenho, mas uma inteligência artificial justa. Uma inteligência artificial que sabe como ficar quieta quando um humano chora. Uma inteligência artificial que pode dizer não entendo sem reivindicar objetividade absoluta. Uma inteligência artificial que sabe ouvir antes de responder. O manifesto do Código Humano é baixado milhões de vezes. As escolas começam a fixá-lo nos corredores. Uma edição ilustrada e caligrafada torna-se um livro culto nos círculos educacionais. Também diz: a tecnologia não é um deus. É uma lâmpada. Mas se a mão que a segura estiver trêmula, ela também pode queimar aquilo que deveria iluminar.